Aí... Sem Crefisa, né? É isso, sem Crefisa. Sem Crefisa. E com a cor E o fã ali também, tá Palmeiras. apagado o fã embaixo, né? É, e com a cor Não é o fã, tradicional do Palmeiras, uma vez que ontem era uma camiseta diferente, digamos assim. Primeiro lugar, eu não gosto de ser sommelier de gritos de torcida. E primeiro, enquanto... Eu gosto. Não, mas assim, de julgar. Eu gosto. Primeiro, enquanto há protesto na torcida, é válido. Validíssimo. Todos nós crescemos indo no estádio. E essa como que é? Espiritualidade. Mas no sentido de ser espirituoso. Espirituoso. Né? Espirituoso. Espirituosidade. A espirituosidade, ela é interessante. A música da Bruxa Feia, é uma das coisas mais ridículas que Mesmo eu já vi em no época estádio de futebol. Halloween, é de Cara, doer, é uma das horrorosa. coisas mais ridículas que eu já vi. Uma ali no meio, brincava de ser presidente, eu achei que deu uma rima boa. Pensando no carnaval, que o carnaval carioca você tem know-how. Não tá assim, na as mesma métricas. frase. Não, A prateleira não é. Pera. Mas as avaliações das métricas sonoras, tem- as camadas tem coisa musicais. boa no carnaval essa daqui. foi boa. Sim, Coisa mas boa no carnaval mas daqui. sabemos que a primeira divisão está no Rio de Janeiro. É tudo muito ruim aí de música. Não. Eu tenho uma que é boa. musicalidade O ali do Leila, brincar- presta atenção, muito respeito, com a história do Verdão é minha favorita. Eu concordei aqui, minha Não, explanação mas recente. a do que eu fiquei brincar de revoltado, vice-presidente é uma bomba. porque ela desrespeitou a história do Palmeiras naquela Mas fala. é porque essa aí só troca o nome, é tudo muito Mas, igual. Pedro, A música é nova, a composição nova é de um mau gosto, hein? Exato, Cara, exato. Não, tem, né, Ah, esse a gente ano a gente tava- teve músicas legais. tava A do tirando onda Segovinha, aqui. é uma Sim. música que O pegou Botafogo, legal. Esse ano o Botafogo O show de bola em Rafinha na todas Copa as do músicas. Brasil, a Copa do Brasil chegou de bem. vez, foi espetacular. Segovinha vem de um funk. Mas assim, a adaptação. Sim. É uma paródia, né, aceitam Pedrão? É uma isso, né? paródia. Não, a do Rafinha também é paródia do... O Caiu no Tapetinho também é uma paródia a Copa de do Brasil funk, chegou entendeu? de vez calma. Né? Brasileiro roupa nova, chegamos- roupa roupa nova. nova. Mas já tem o Flamengo, que a torcida do Flamengo já usa. já Então, adapta. mas foi legal, pegou O legal. Boca Juniors usa essa Agora a música. bruxa Agora, feia. Bruxa feia, Bruxa Feia foi... parceiro, Não, cara. essa foi mal, hein, cara. Cara, a merda Nós é errado, odiamos a tá lei, tudo né? errado. Essa parece criança quando descobre o que é rima. Isso, Tipo, meu filho tem 9 anos, ele fala, rima, é quando Jogo de termina segundo junto. ano com o terceiro Aí vai ano ali. pegando É. qualquer palavra que termina, pode ser ão, com algo que não seja uma. Leila rima com o quê? E hoje em dia... Boba, feia, cara de mamão. Você sabe que hoje em dia a gente tem que tomar cuidado com alguns termos, algumas coisas, tal, que... Ainda bem. Algumas marchinhas de carnaval... Se fosse o Paulo Nobre ou o Gagliotti trabalhando mal, e nem era o caso, eles seriam chamados de feio? Não, Nunca. nem de bruxo. Então cai para uma área ali que a gente sabe que é machista, mas eu acho que vai muito além. Isso é um debate que tem que ser valorizado, o Bubu trouxe ali. Agora, quando se fala de incompetência, de má gestão, eu acho que o que me pega mais é o brincar de presidente. E eu maior respeito pela Leila, porque sempre que a gente conversa com outros dirigentes, é impressionante o respeito que outros presidentes têm pela Leila. Eles pontuam muito que a Leila, por não ser necessariamente ligada a uma paixão de berço com o Palmeiras, ela tem coragem de romper com certas situações ali que talvez a paixão muitas vezes impeça que outros presidentes venham a romper. Eles valorizam muito o trabalho da Leila. Só que eu acho que a Leila sempre vai resvalar numa questão de conflito de interesse, quando ela senta para falar que se botar lá cento e tantos milhões, eu boto aqui também com a minha empresa. Ela precisa explicar como é que é isso. Ela Renovação caneta com a quanto a Crefisa, empresa Pedrão. dela vai Como dar que isso não vai ser um conflito, cara? ela caneta quanto a empresa dela vai dar para o clube dela, quanto ela vai ter
de retorno. Tem muita coisa ali. nebulosa. Entendeu? Ela Mas negocia. aí- O Palmeiras hoje tem uma negociação de Crefisa, de Pedro. retorno. Exato. Ela negocia esse pagamento Mas à aí- empresa dela. Ela prioriza Pedro. esse pagamento à empresa dela em detrimento a outras dívidas que o clube possa ter. Então, tudo ali é muito delicado. E eu acho que falta um pouco mais. Eu acho que falta um pouco mais de... Se em alguns momentos é forte o suficiente para ela romper e não temer, por exemplo, retaliação de mancha verde, que ela rompe com a mancha. Ela rompe com a mancha porque ela não tem apego, talvez nem emocional. Mas eu acho que às vezes falta um pouco mais a Leila sensibilidade no trato com momentos delicados do Palmeiras. A eliminação do Palmeiras para o Boca é um baque. É um baque. E você, num momento de baque, poxa, é quarta semifinal, mas dessa vez dava para ter ido e não fomos. Sim. E perdemos para um time que é limitado, time Boca é limitado, a gente estava em casa, faltou peça, a gente está falando... Aí ela sai com um post muito frio, que parece ser mais... Muitas vezes os posts dela são afrontosos, ela precisa entender também o sentimento do torcedor. Esse é um debate da Leila. A gestão, quando a Leila pega, vai oferecer 100 milhões em salário, em luva para o Bruno Henrique. Por que está oferecendo agora? Porque tinha esse dinheiro antes, não tinha? Exato. O Moreno que você está tentando contratar, podia ter sido feito 24 antes anos. ou não. Você está contratando agora por pressão, não é? A coletiva dos últimos dias, eu acho que é uma coletiva infeliz em muitos aspectos, Eu porque acho. ela esquece algumas questões ali históricas do Palmeiras, que eu acho que falta afinidade, Menosprezo intimidade histórico, com o né? momento. Tem muita coisa para ser debatido da Leila, sim. O momento do Palmeiras não é bom em campo, o momento da Leila não é bom na presidência. E não é só pelo resultado em campo. Passasse pelo Boca, estivesse na final, tem muita coisa para ser debatida já antes dessa eliminação do momento da Leila presidente. Eu lembro, o Abel fala sempre, como é que é? Você tem 24 horas para festejar uma vitória e para lamentar uma derrota. Após 24 horas, vira a chave. Ele não conseguiu. Então, Nem só ele, a torcida, os jogadores. mas a todos. comissão técnica falava assim, trabalhamos aqui. Então o Palmeiras, quando raramente perdia, lembra? A gente contava nos dedos da mão. O Palmeiras não vence 6 jogos, né? O 6 Palmeiras derrotas são seguidas. 4 derrotas seguidas dois no empates, Brasileiro. 4 Seja, então, assim, aquela eliminação pro Boca, que foi uma derrota porque foi nos pênaltis, empate. Não, perdeu. Foi eliminado, perdeu nos pênaltis. Ele não conseguiu chegar no grupo de jogadores, 24 horas depois, esqueçam isso, vamos focar no Brasileiro. Muita gente acreditava que o Palmeiras poderia ser o time que ia perseguir o Botafogo, e hoje está mais do que claro que não é o Palmeiras. Por um momento O Palmeiras eu hoje está achava mais ameaçado de não ir para Libertadores. Seria Absurdo, né, pra história. O Palmeiras joga todas as Libertadores desde 2016. Desculpa, eu tô rindo. Você não sabe como fazer um programa como o desse de hoje com o Marcel no ponto. Gente. Ah, é? Tá sendo disso. Hoje Ele é tá um cantando a teste musiquinha? pra minha Ele tá- sanidade. Cara, tá divertidíssimo, mas Então, pode o continuar. Palmeiras é o recordista na história da Libertadores, entre os brasileiros, de participações seguidas. O Palmeiras joga todas desde 2016. Então imagina o que significaria o Não. Palmeiras com tanto E investimento. essa é uma possibilidade. Há uma possibilidade do Palmeiras ficar fora da Porque Libertadores. esse ano a gente não vai ter 9 vagas. O Palmeiras saiu do G4, o cenário não é positivo. Ontem a gente teve briga de discussão. Rafael Veiga e Vamos falar Rony. que foi briga, é uma treta entre o Rony, que acabou sendo substituído, o Veiga também. Tava aparecendo o Flamengo de outras semanas, que a gente ficava no E noticiário vamos aqui. combinar que nem o Rony e nem o Veiga estão entregando, né? O Veiga volta da seleção, ele também acaba sendo substituído, mas assim, é o tipo de coisa que você não via. Você via no Flamengo, né? Trocação, treta. O Palmeiras parecia aquele vestiário blindado, né? Os jogadores ali todos... Mas é um momento também, Bubu, eu acho que assim, uma discussão entre o Veiga e o Rony num momento bom, seria abafado, ninguém ia ligar. Mas o momento agora é tão ruim e é tão peculiar o Palmeiras viver um momento ruim nos últimos anos que isso também vira manchete, entendeu? Agora, me surpreende muito como a torcida também... Cara, o termo é... O Palmeiras deu uma brochada monstra depois que caiu pro Boca e não tá conseguindo assimilar agora essa reta final de Brasileirão. Não tem como. A gente Essa é a verdade. conversava, né? Então, mas pra fala, passar fala, pro Elenco Zé. e torcida. Eu quero ouvir o Zé já. A gente tá em Peraí, 20 Zé. de outubro. A gente tá em 20 de outubro. O Palmeiras do Abel nunca chegou em 20 de outubro sem disputar nada. Perfeito. Sim. Isso mexe. Não, mas então, o que eu queria ouvir do Zé... O Gustavo com Gomes a sua traz isso, né? experiência de bola, porque é uma coisa que eu pego muito essa questão mental. Sim, você ter foco, você querer tudo... É difícil, gente. E assim, o que o Abel conseguiu fazer por 3 anos, e ele ressaltava, gente, você conseguir. Porque não é em uma pessoa, não é o Michael Phelps. Michael Phelps, você vai treinar que nem um louco, você vai quebrar... É ele, com ele próprio, o staff dele é um cara. Fazer isso num ambiente coletivo, 15, 20 pessoas ali num comprometimento, é duro.
E a gente tá falando de um time que fez isso, tem um custo, não só financeiro, não só físico, mas muito mental. E quando você é eliminado da Libertadores, como foi nos pênaltis, e você olha e fala, beleza, vamos lá, depois de 3 anos sempre falando, vamos lá, qual é o próximo objetivo? Cara, ficar no top 4 me parece... Mas ali ainda não não era natural, esse, não tô era falando que é esse natural, momento mas ainda. me parece compreensível haver essa desconexão, assim, meio geral. Um vem um pouco pra cá, um vem pra lá, um cansaço, uma estafa, um se questionar, meu, será que é isso que eu quero ainda aqui? E me parece que o Palmeiras está passando por isso. Eu não tô falando, eu sei que o torcedor fala, não, mas os caras ganham, mas beleza. Você ainda assim acordar e falar, beleza, hoje eu vou fazer a mesma série, tudo de novo, babá. É complexo. É isso? Você acha que isso é o que está pegando mais? Não, eu acho que é começo, meio e fim de um ciclo. E é natural. O Bubu falou que... Né, o Palmeiras está desde quando disputando Libertadores? Desde 2016. Ele ganhou a Copa do Brasil em 15 e aí... Foi em todos. 8 edições seguidas. São 8 edições seguidas. Qual time, 4 semifinais seguidas, 2 títulos. Qual time do futebol brasileiro tem esses números nos últimos anos? De disputar 8 competições, É um recorde. 8 vezes a Libertadores e chegar em 4 semifinais e ganhar 2 títulos. Não esquece, não Quais tem. Quais são os times? Nenhum. Não tem. Então é uma... Com 2 títulos você ainda tem o Flamengo até, né? Não, mas, sim. mas Sim, ele e o mas Flamengo vai chegando em brigando. semis, Ele e o estão Flamengo em todas brigando. consecutivas. Só que aí, nesse meio tempo, tem Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil. Não é que ficou só na Libertadores. Teve outros títulos também. Né? Protagonismo. Tiveram outros... Então, o que eu acho é o seguinte, acho que é começo, meio e fim de um ciclo. Eu te pergunto, se o Romero não estivesse jogando no Boca, o resultado seria diferente, provavelmente, talvez. O se não joga, mas qual foi o grande destaque? Que o próprio treinador falou, olha, se o Romero não estivesse jogando aqui, um guarda-redes como o Romero, provavelmente o Palmeiras estaria na final. Foram palavras do Abel. Então, assim, eu não vejo é que o torcedor tem uma forma de pensar e eu respeito o torcedor. Mas eu não vejo esse desespero na questão do é um mau planejamento. Mau planejamento? Palmeiras chega, Vem ganhando tudo. Palmeiras chega na semifinal da Libertadores. A barreira maior foi um goleiro, né? Tá disputando aí uma vaga para a Libertadores, porque o Palmeiras tem condições para disputar uma vaga na Libertadores. Tem condições de seguir um bom campeonato. Tá tudo acabado, terra arrasada. Por que terra arrasada? Desculpa. Vendeu um jogador, quanto vendeu o Rony? O Rony não, o Hendrick. O Veiga? O Hendrick, desculpa, o Hendrick. Mas tem que contratar. Eu não gosto de falar isso, pelo amor de Deus, eu não gosto, mas a gente tem que tocar no assunto. A folha salarial do Palmeiras não é baixa, não. O sucesso fez ficar cada vez mais cara. A folha salarial. E ontem quem entregou ontem Vocês foi a molecada. estão- O Hendrick levou o time as ontem e o pessoas- Fabinho entrou bem também. Segundo tempo contra o Boca também. Exatamente. As pessoas falam, mas há um custo de manutenção do Veiga, há um custo de manutenção do Dudu, há um custo de manutenção do Zé Ricardo, Gustavo do Gomes. Teve um custo. Claro. Não foi assim, simplesmente, beleza, vamos ficar... Não, os caras... 3% do sindicato. Sim, entendeu? Não Os caras tiveram uma renovação salarial, tem tudo isso. Mas é que assim, o Palmeiras acostumou a ganhar. Quando você acostuma a ganhar, a brigar por títulos, o seu torcedor espera que você consiga sempre os mesmos resultados. Só que assim, nesse meio tempo, desde 2016 até 2023, olha a quantidade de times que se aproximaram do Palmeiras em termos gerais. Estrutura, condição de trabalho, capacidade dos seus treinadores, capacidade do elenco. Então assim, a gente não pode achar que só existe o Palmeiras no mundo. Há um mal nisso, Não né? tem uma hegemonia, né, o Palmeiras é o único. Calma. É isso. Tem Flamengo, tem Atlético, né? Tem o Atlético Paranaense, que fez um ótimo trabalho nos últimos anos também. Então há uma oscilação. Só que o Palmeiras não oscilou nesses últimos anos. Oscilou dentro de alguns campeonatos, mas sempre brigou por títulos. E é natural esse final de ciclo, essa nova cara do Palmeiras que deve ser construída. O Anderson Barros fez um péssimo... fora do Palmeiras. Tá bom. O que o Anderson Barros fez? O que o Cícero fez? O que a própria Leila fez junto com outros presidentes? Ganharam títulos importantes. O Palmeiras estava a um ponto de ganhar ser tetracampeão da Libertadores. É mal isso? É ruim isso? Mas os meninos não estão prontos. E aí entra um pouquinho aí na culpa do Abel. Aí sim, porque, eu tô assim, completamente de acordo com o Zé. Por exemplo, por que o Abel não entrou contra o Boca com o time do segundo tempo? Existem coisas que são feitas também, não é? Ganhou. Mas o Abel também erra. Os jogadores também erram. Ontem, o Everton errou no gol do Hulk. Com 1 minuto Ele de jogo, falhou né? com 1 minuto de jogo.
Então, assim, existem coisas que são passíveis de erros e acertos e que culminam nos resultados finais. O Palmeiras, no meu modo de ver, eu acho que tem um ano ótimo. Tem um ano, mas não ganhou nada. Calma, estamos no final de Supercopa, né? Sim, mas você concorda? É um final de ciclo. Agora, o Palmeiras vai ter que se reconstruir, como os outros times se reconstruíram. O Flamengo, ao passado. depois do Jorge Jesus. Qual foi o porquê que o Tite antecipou a data de para reestruturar o clube? Né? O São Paulo, o Palmeiras, o Corinthians. Olha quantos clubes estão tentando fazer e chegar àquilo que o Palmeiras já conquistou. Aquilo que o Palmeiras tem a tranquilidade hoje de sentar junto com seus diretores, junto com o seu treinador que aprovou as contratações e que foram feitas contratações de acordo e muitos baseando, acredito eu, na capacidade do treinador em desenvolver jogadores por conta do seu trabalho. Sim. Assim, tem uma série de coisas que vocês... Beleza, mas precisa questionar também. O Abel acertou, por exemplo, mas a garotada não está pronta. Quantas vezes ontem eu estava escutando isso? O Endrick, a primeira vez que o Endrick joga 90 minutos. Mas é por culpa do Endrick ou por culpa do Abel também, que não deixou o jogador amadurecer? O Kevin, por que liberaram? Era o Giovani, né? Giovani, quando voltou de lesão, todo mundo questionou. Poxa, por que o Giovani é melhor do que o Endrick? E aí passa um mês e meio que liberam o jogador. Mas por que liberou? O treinador liberou? Foi ordem da diretoria? Ninguém sabe. Ninguém sabe quais foram as diretrizes traçadas pelo treinador e sua comissão, pelos diretores e pela presidente. Tem muitas coisas aí que eu acho que a Leila não tem que levar culpa. A Leila não entra no campo e joga. Não foi a Leila que chutou o pênalti para fora. Mas a declaração dela, ela complicou ainda mais o ambiente. A relação com a torcida já era tretada, que ela parou de botar dinheiro. Não, ela mas ela contribuiu. Ontem o Palmeiras foram 27 mil pessoas. O menor público do Palmeiras no ano. O palmeirense está desgostoso. O palmeirense está desgostoso, tá? Acabei de falar que é o momento do Palmeiras, o torcedor... No direito dele, né, Zé? Mas só que como eu faço o futebol, eu não posso me levar pelos torcedores, porque senão eu vou jogar fora de 2017 até agora. Eu vou jogar fora tudo isso porque o torcedor não gosta? Peraí, eu ensinei, eu fiz um caminho, eu tracei esse caminho, eu planejei e conquistei títulos importantes. Fiquei a minutos de me tornar um clube único, ganhar 4 vezes a Libertadores, né? Um treinador que poderia ganhar 3 vezes seguidos a Libertadores, um time que tem as suas limitações, mas eu acredito no treinador. O treinador fez o trabalho. Assim, eu acho que é um final de ciclo. E agora a cobrança para a Leila é uma reconstrução, mas com tranquilidade, não com a questão pressão. Coincidência ou não, e aí a gente tem que